Bom, eu sou uma pessoa branca, tenho os cabelos bem branquinhos, né? Estou usando um vestido estampado e sou fortinha. Nem sou gorda, nem sou magrinha, mas sou fortinha, sou cheinha. E assim, para mim é uma honra estar aqui, né? Principalmente falando com vocês. É a primeira vez que eu faço parte de uma live assim tão importante como é a REC Brasil. E eu também queria complementar a minha companheira Cleide Toledo, aí de São Paulo, né, que ela também faz parte da IOV Brasil, é a coordenadora do artesanato da IOV. Então, assim, para mim é uma grande honra ela estar aqui participando, e ela é presidente da Federação dos Artesãos daí de São Paulo. Não podia deixar de cumprimentá-la. Eu, para falar um pouquinho da minha vida, é uma história de muitos anos. Eu só tenho 42 anos, que eu sou ativista, militante dessa causa, da cultura popular e do artesanato. E assim, é doloroso. A gente sabe que cultura, quem vive de cultura sabe o que a gente passa. Mas, geralmente, quem trabalha com cultura, trabalha porque gosta, né? E eu sempre digo, a Rose mesmo me perguntou, aonde a gente encontra o seu artesanato na rede, né? Não encontra. Porque eu digo que o artesanato a gente faz com tanto carinho, com tanto amor, e a gente não só vende o produto, a gente vende a nossa história também. Então, isso é que é importante, esse contato direto com os nossos clientes e a gente mostrar a eles como é feito o nosso produto, como a gente se inspirou para confeccionar isso, porque o pessoal não sabe que o artesão ele não faz só por fazer. Nós não somos fábrica, não somos máquinas. A gente trabalha com sentimentos. E é esses sentimentos que a gente coloca nos nossos produtos. Cada produto que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, que a gente, quando você olha, você até nem acredita. Mas naquele produto estão os nossos sentimentos. Porque o artesão, ele não só é um artista, o artesão, ele é um terapeuta, ele é um educador, ele é um médico, sabe? O artesão, ele tem vários papéis. Então, isso é que é ser um verdadeiro artesão. É a gente trabalhar com sentimentos. Posso fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo, a gente ouve bastante, que é a diferença entre o artesanato e o trabalho manual. Agora é diferente. Antigamente, tudo era artesanato, tudo, tá? Mas com a Lei 13.180, que é a que rege a nossa profissão, e a Portaria 1007, a gente tem regras, porque o artesão hoje é uma profissão reconhecida, e eu aconselho até o artesão sempre dizer assim, eu sou artesão, e fazer e respeitar a profissão do artesão, porque o médico precisa do CRM, o advogado precisa da OAB e o artesão precisa da CNA. E para tirar a CNA, tem regras a ser cumpridas. Né? Você tem que trabalhar em cima da base conceitual do artesanato. Isso que eu queria que Porque você se você falasse um não pouco sobre segue isso. aquelas regras, se você não segue aquelas regras, você não consegue nem tirar sua carteirinha não, sua carteira de artesão, a sua CNA, tá? Porque eu não aceito que chame de carteirinha, olha que eu mesmo me corrigi, porque não é carteirinha, é carteira. A carteira de artesão, a carteira de mestre artesão, que nós temos essas duas carteiras, a de mestre e a de artesão. Então, foi nessa separação, depois dessa lei, foi que a gente começou a ver a diferença entre os trabalhos manuais. Todo mundo sabe que o artesanato, todo mundo diz que é trabalho manual.
Só que o artesanato é uma transformação da matéria-prima. E os trabalhos manuais, eles fazem cópias, moldes, pé dos amigos. Você me dá o molde, vai na internet, copia, né? Existe essa diferença. Isso não quer dizer que dentro desse trabalho manual não tem artesão. Tem. Mas existe essa diferença na hora que a gente vai tirar a carteira de artesanato. Tá? Essa diferença, ela existe e é comprovada. Mestre, eu queria fazer uma pergunta. Você falou da base conceitual do artesanato brasileiro. Eu sei que ele foi construído a muitas mãos. Quais são os pontos importantes para a gente levar em consideração? O artesão que está iniciando agora, o que ele tem que levar em consideração para ele dizer, sou artesão? Olha, a base, essa já é a terceira base conceitual, porque a lei, ela sempre vai se readequando às necessidades. Então, a base conceitual, ela sempre vai passando por revisão, tá? A gente teve essa base em 2018, se eu não me engano, essa atual, só que ela já está passando por uma readequação de novo, que a gente vai colocar, quando terminar de fazer a readequação, a gente vai colocar em consulta pública para ver a opinião de todo mundo, tá? Para poder bater o martelo. Ela está sendo estudada desde o ano passado para fazer essa readequação, porque sempre aparece uma matéria-prima nova, um modo de fazer diferente. Então, a gente precisa estar sempre atualizando, tá? Então, para você ser um artesão, eu acho que todo artesão deveria ter a base conceitual na mão. Ele tem que ler para ver qual é a tipologia do trabalho dele, qual é a técnica dele e onde ele se encaixa. Porque eu acho que eu digo que a Bíblia do artesão é a base conceitual. É importante comentar, dentro dessa pergunta da Rose, que nessa base conceitual existem as diferentes técnicas, né? E as diferentes formas de você trabalhar o artesanato. Não são conceitos específicos do trabalho artesanal, e sim das técnicas artesanais, né? Então, cada um precisa ter conhecimento para ver onde que ele se encaixa, né? Em qual técnica. Porque também quem faz o trabalho manual não deixa de ter a sua qualidade, né? Só que não é diferente uma coisa da outra. Não é uma transformação de matéria-prima. Não deixa de ter a sua qualidade e também não deixa de ser um grande artista, tá? Inclusive, que às vezes, quando você faz um trabalho manual, que você muda um pouquinho a técnica ou então a matéria-prima, aí ele já se transforma em artesanato. Muitas vezes, eu citei muito assim, eu dou um grande exemplo do EVA, né? O EVA não é matéria-prima do artesanato, mas aquelas flores de EVA, que existe muito cursos disso, mas se você faz a mesma flores, com a mesma técnica, e você usa o tecido com goma, sabe, com cola, para endurecer ele, e usa a mesma técnica, por exemplo, eu dou a chita. A chita, se você faz as flores de chita, ele passa a ser artesanato, tá? Porque a chita é uma referência cultural, né? A chita tem uma identidade cultural de uma região. Aí são esses pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença. E, mestra, uma coisa, aí nesse caso específico, poderíamos daí inserir o artesanato na economia criativa? Não, o artesanato, ele é economia criativa, tá? Agora, nem tudo da economia criativa é artesanato, porque a economia criativa,
ela abrange várias profissões. Arquiteto, design, engenheiros, várias, etc. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque o artesanato, ele é uma economia criativa, não deixa de ser, mas também ele não pode, tudo que for da economia criativa, a gente não pode dizer que é artesanato, sabe? Tem essas diferenças que a gente tem que ter o maior cuidado na hora que a gente for fazer, por exemplo, a gente vai fazer um evento da economia criativa. Aí, mas a economia criativa do artesanato, na parte do artesanato. Aí você pega, bota peças lá que não tem nada a ver com artesanato. Aí é isso que a gente tem que ter esse cuidado na hora que for fazer sempre essa separação. Pode até botar tudo, mas cada um no seu quadrado. Exato. Aí entra a necessidade de ter conhecimento dessas nomenclaturas, né? Dessas palavrinhas que, às vezes, colocada de uma forma não tão correta, já muda tudo, né? Com certeza. E é isso que eu estou dizendo. Na base, você tem a matéria-prima, né? Que você tem a matéria-prima mineral, animal, sabe? Tem as técnicas, né? Todas as técnicas do artesanato estão lá dentro. E especificando com conceitos de cada uma delas para ficar mais esclarecido para o artesão. Agora, aí entra essa parte, aí né, você falou a palavrinha-chave também, vamos dizer assim, abrangendo mais ainda essa nossa conversa. É a necessidade do artesão não só ter esse conhecimento, mas ele também participar de eventos e congressos e feiras e conferências. Como é que você fala mesmo? De ele ocupar o seu espaço, é isso? Eu digo que o artesão hoje, ele tem que ocupar, em todos os lugares, tem que ocupar os seus territórios, tá? Isso. Por quê? Porque a maioria dos artesãos, eles estão acostumados só no fazer e vender. E não é bem assim hoje. Hoje, a gente precisa realmente ocupar esses espaços, no congresso, ir numa feira, em qualquer discussão, onde for discutir o artesanato, a gente tem que estar dentro, para poder a gente ter propriedade para discutir o que é melhor para a gente. Porque depois não adianta você ficar reclamando fora. Ou você está dentro para você lutar pelo que você acha que está certo, ou então as coisas vão acontecer como tem acontecido. Não, vamos botar isso para o artesanato, vamos botar aquilo para o artesanato. E, às vezes, eles pensam que estão fazendo bem, mas tem que ouvir o artesão. Quais as nossas necessidades? Então, é isso que precisa ser feito, a gente ser ouvido. Porque eu acho que todas as leis, tudo que for acontecer para o artesanato, eu acho que o artesão ele tem que ser ouvido. E, para isso, nós temos federações e confederações. Porque eu mesmo faço parte de uma confederação, que é a Conarte Brasil, tá? Que ela representa nós artesãos. Por quê? Porque a gente tem federações de outros estados, tudinho, que formam a confederação, e a gente discute isso. Quer dizer, quem está ali está defendendo o artesão, que inclusive a Cleide é vice-presidente da Conarte, tá? E a Graça do Espírito Santo é a presidente, atualmente, da Conarte Brasil. Então, assim, a força maior da gente é a Confederação Nacional. E em cada estado tem as suas federações, que é quando a gente pega todos esses problemas, todas essas demandas, a gente vai discutir para poder a gente ir à luta. Porque se a gente não discute com os nossos pares, como é que a gente vai saber as necessidades? O que é que cada um está passando? E a nossa pretensão é justamente chegar à ponta, porque a maioria das vezes chega na capital,
E as pessoas que estão no interior, mais distante, fica fora. Então, é isso que a gente não quer. Por isso que a Conarte está trabalhando pesado. A gente está chegando à ponta. Aquele artesão que está lá escondidinho, que ninguém vê, e a gente está conseguindo chegar até eles. Porque a titulação de mestre não é governo. Quem dá a titulação de mestre é a comunidade que você faz parte. Tá? É quando ela reconhece realmente que você está fazendo esse repasse e a gente aí começa a ter os seus discípulos. Olha. Porque pode até ser gente mais jovem, mas não tão jovem, né? Porque uma pessoa de 25 anos, para ter 20 anos ele tinha que estar fazendo repasse com 5 anos. Isso não existe. Mas, assim, tem pessoas mais jovens, né, do que eu, por exemplo, porque eu me orgulho muito de dizer que eu tenho 69 anos e 42 anos de luta. Tá? Me orgulho muito de dizer isso. E eu torço para que todo mundo chegue à minha idade e que tenha essa vontade e essa garra de continuar essa luta. Mas, assim, os mestres da cultura popular, às vezes, são até mais novos ou então mais velhos, quando você reconhece. Porque, às vezes, tem um mestre de guerreiro, por exemplo. Ele já está com a idade bem avançada e tudo mais, e ele começa a reconhecer em um dos brincantes, sabe, do seu grupo, que aquela pessoa já tem um perfil de mestre. Aí ele começa a fazer esse repasse para ele dar continuidade. A cultura popular em si ela é muito linda. É, lógico. E a gente não pode se perder, né? E não pode se perder. Até porque a cultura popular é a certidão de nascimento de cada comunidade, de cada estado, de cada país. A cultura popular é a nossa identidade. É isso aí mesmo. Porque muita gente não enxerga isso. Mas dentro da cultura popular é que a gente mostra quem nós somos. A nossa cultura está aí, é uma certidão de nascimento de um povo. Muito importante isso. Muito importante. É saber quem é para saber aonde vai, né? Exatamente. Precisa ter esse norte, né? Eu mesmo me orgulho de ser alagoana, mulher, alagoana, nordestina e brasileira. Me orgulho, faço questão de... Eu posso falar mal, mas ninguém pode. É por aí mesmo. E aí você, no meio disso, você nos diz que o colegiado de artesanato vai voltar? A história lá da TEA é que o CNPC está voltando com todos os colegiados. Olha só que isso é muito bom, também é outra vitória. Né? É super vitória, que foi também desmantelado, né? Não, foi tudo, na cultura foi tudo desmantelado, tudo. Até o nosso plano, Fernanda, que a gente construiu, que se venceu o ano passado, em 2025, tá? Quando esse governo passado entrou, eu fiz questão de ir, porque se era o presidente, era com ele que eu tinha que dialogar. Então, eu fiz questão de ir lá no Ministério da Cultura, no Ministério da Cultura não tinha. Não, na sala que atendia a cultura, eu fui saber o que era que eles tinham em relação ao artesanato. Aí a mulher disse, por enquanto eu não tenho nada. Aí eu disse assim, em relação ao nosso plano de artesanato nacional? Aí ela fez, que plano? Eu disse, o livrinho que vocês estão distribuindo, que não estão nem sabendo o que é. Por aí você veja. Né? O descaso que foi. Nós passamos 2 anos fazendo a construção do Plano Nacional do Artesanato, e a gente ouvir isso é vergonhoso. Aí eu botei a mão assim na testa, sabe? Eu disse, vala-me Cristo, nós estamos perdidos.
eu disse à mulher. Aí saí. Porque a mestra Vânia, ela é transparente, Sim. Sou muito transparente nas coisas que eu falo e quando eu quero dizer, eu digo. Ache ruim quem quiser, mas eu digo. A vida da gente é sempre um aprendizado. Essa troca que a gente faz, a gente sempre aprende. A gente aprende e a gente começa a se inspirar nas coisas que a gente vê dos outros estados. Cópia, não, que eu sou contra cópias, sabe? Mas que serve de inspiração. Eu digo que todo artesão precisa ir para as feiras para poder ele ver a potencialidade que o Brasil tem em questão de produtos. A gente tem uma diversidade tão grande, que quando a gente vai para uma feira, a gente quer comprar tudo de todos os estados, que cada um com a sua identidade, né? Cada estado tem a sua identidade. Então, assim, isso é fantástico. Então, é esse o meu aprendizado que eu tenho nas filhas. É que toda vez que eu vou, mesmo com tantos anos de artesã, eu sempre estou aprendendo. A vida da gente é sempre esse aprendizado. E quanto ao meu estado, só vocês vindo pessoalmente conhecer a grandeza que é, a diversidade que é, das matérias-primas, da diversidade das tipologias que tem o meu estado. Né? Alagoas é o estado que tem o maior número de manifestações folclóricas, que nós temos 29 tipos de manifestações folclóricas, né? E as danças folclóricas são as minhas inspirações para a minha produção do artesanato, porque eu trabalho com papietagem, papel machê, com fibra, com tudo, mas o meu carro-chefe é a cultura popular. É com que eu me apaixonei e eu acho que eu vou morrer botando a minha cultura popular nos meus produtos artesanais. Não, eu só tenho a agradecer. Inclusive, se vocês quiserem, pode colocar meu telefone aí, porque quem tiver interesse em conversar comigo, alguma coisa, eu estou aqui para tirar dúvidas também e para orientar, ajudar no que for preciso, porque eu sou assim, eu até brigo com as minhas filhas. A menina faz, mãe, o seu telefone não para. Eu digo, meu telefone é público. Minha gente, eu digo uma coisa, não guardem o que vocês sabem. Porque quem vai dar continuidade a esse trabalho? O que a gente precisa é não ter medo de fazer repasse. Primeiro, porque ninguém faz nada igual a ninguém. Você pode trabalhar no mesmo canto, na mesma sala, fazer o mesmo trabalho, mas cada um faz um trabalho diferente do outro. Perfeito. Esse é o nosso papel. É a gente fazer o repasse, a gente ensinar o que sabe, porque tem lugar para todo mundo nesse mundo. Tá? A rede, ela abrange todas as profissões. Então, eu vou deixar uma perguntinha para vocês depois me responderem. Vocês já se perguntaram como está a vida do artista, a qualidade de vida do artista? Porque todo mundo só vê o produto. Se é o cantor, vê a música. Se é o artesão, vê o artesanato. Né? Então, vamos fazer essa pergunta, porque a gente precisa também olhar para o artista, para o fazedor de cultura. Como está a qualidade de vida deles? O que é que a gente tem para oferecer a eles? A gente tem que esquecer um pouquinho um produto e botar o ser humano em evidência. Porque sem ele não existe nada disso. Então, a pergunta não há para vocês me responderem. Olha, essa pergunta foi incrível, é uma provocação muito importante, que realmente só tendo esse conhecimento todo para trazer, porque é algo que sempre escapa das discussões, né? E eu, como artista, sei o quanto é importante, né, a gente falar da vida do artista, das condições de trabalho da classe artística, né? A gente não tem uma série de direitos aí não tão garantidos, né? A saúde mental do artista. Então,
Eu já estava agradecendo, agradeço mais ainda, porque essa foi uma pergunta que realmente bateu, já é o tema das próximas. Muita gente pedindo aqui para ter outra live, e aqui um recadinho para uma querida, né? Está aqui, ó, quero aproveitar para agradecer o aprendizado com a senhora Rose Mills Buger sobre elaboração de projetos culturais. A Rose é nossa youtuber muito famosa, e onde a gente vai, onde a gente fala, alguém aparece dizendo assisti seu canal, e ele me ajudou muito, porque ela tem um canal exclusivo para isso. Então, obrigada aqui pela... A Rose já te respondeu, né? Agradecemos. Gente, então aí nossos contatos. Vocês, quem segue a REC, tem vários posts lá que vocês podem, por favor, também seguir. Vaniarte, que está no Instagram, que é o Instagram dela, e mandar, tanto para a gente quanto para ela, as perguntas diretas que tiverem surgido aí dessa nossa live. Obrigada, mestra. Vou encerrar a transmissão. Salve, mestra Vânia. Beijos a todos e todas.